Sabe aquela pessoa que todo mundo chama quando o bicho pega? Aquela que nunca diz não, nunca pede ajuda e parece que foi feita de ferro? Aquela que aguenta calada, resolve tudo e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Pois é, se você clicou nesse vídeo, grandes chances de você ser exatamente essa pessoa, ou pelo menos estar muito perto de se tornar ela. Todo mundo te admira, dizem: nossa, como você é forte, você aguenta tudo, queria ser assim. Você virou a rocha da família, o salvador da pátria no trabalho, o amigo que sempre dá um jeito, que segura a barra quando todo mundo desaba. E vou ser sincero com você, dá até um certo orgulho nisso. É bom sentir que confiam em você, que você dá conta, que não precisa de ninguém. É quase como se a sua identidade fosse essa, a pessoa forte. O problema é que ninguém fala sobre o outro lado dessa medalha. Ninguém fala sobre o que acontece quando todo mundo vai embora, quando a casa fica em silêncio, quando não tem mais ninguém precisando de você. Porque ser essa rocha tem um preço, e esse preço não chega fazendo barulho. Ele não explode, não grita, não avisa. Ele vai se acumulando em silêncio, noite após noite, pensamento após pensamento, até o momento em que o corpo começa a cobrar uma conta que você nem lembrava que existia. Existe um segredo perigoso em aguentar tudo o tempo todo. Algo que parece qualidade, parece virtude, parece força, mas que na verdade é uma armadilha. E é exatamente aqui que começa a história de quem aguenta demais até quebrar. Capítulo 2. Você acha que quando engole o choro ou decide deixar uma raiva pra lá, ela simplesmente desaparece no ar? Queria muito que fosse assim, mas não é. Emoção que não sai pela boca não some, ela só muda de lugar, ela desce pro corpo. Vira peso acumulado, vira tensão que nunca é descarregada, vira coisa guardada onde não deveria ficar. Sabe essa sensação constante de ombros duros, como se você estivesse carregando uma mochila de pedra o dia inteiro, sem nunca conseguir tirar das costas? Aquele nó na garganta que aparece do nada, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Ou essa queimação estranha no estômago que vai e volta e que nenhum remédio resolve de verdade? Isso não é coincidência. É o seu corpo virando um depósito emocional. Você virou um cofre humano. Todo mundo despeja problema, medo, drama e crise em você. E você aceita, fecha a porta e tranca tudo lá dentro para não incomodar ninguém, para não dar trabalho, para continuar sendo o forte da história. Só que ninguém te contou uma coisa básica. Cofres também têm limite, e o seu está lotado. As paredes já estão começando a trincar por dentro. E é aí que aparece o sinal mais perigoso de todos, aquele que quase ninguém leva a sério. O cansaço que não passa com sono. Você pode dormir 10, 12 horas seguidas do fim de semana e ainda assim acorda na segunda-feira parecendo que foi atropelado. E isso acontece porque não é cansaço físico, é exaustão mental. É a sua mente cansada de fazer força o tempo todo para segurar tudo sozinha. Mesmo assim, você continua sorrindo, continua dizendo aquele clássico: pode deixar que eu resolvo. Continua sendo o apoio de todo mundo, enquanto por dentro você está operando no vermelho, queimando as últimas reservas de energia só para manter tudo funcionando. E o pior de tudo é isso. Enquanto você se consome por dentro para manter o mundo dos outros girando, as pessoas ao seu redor olham para você e cometem um erro fatal. Um erro silencioso de interpretação que faz com que ninguém perceba o que está acontecendo e que te impede de ser ajudado exatamente quando você mais precisa. Capítulo 3. O mito da força. Sabe qual é o erro fatal que as pessoas cometem com você? É simples e cruel. Quanto mais forte você parece por fora, menos elas acham que você precisa de cuidado. Você acabou caindo no que eu chamo de a maldição da competência. Funciona assim: como você nunca reclama, nunca falha e sempre entrega, o mundo entende que pode colocar mais peso nas suas costas. E você aceita. E eles colocam mais. Sem perceber, você construiu uma armadilha perfeita ao seu redor. Pensa comigo agora, com honestidade. Quando foi a última vez que alguém te olhou no fundo do olho, segurou sua mão e perguntou como você está de verdade, disposto a ouvir o que você sente? Não aquele tudo bem automático de elevador. Estou falando de preocupação real. Provavelmente faz muito tempo, ou talvez nunca tenha acontecido. E a culpa não é exatamente das pessoas. Na cabeça delas você é indestrutível. Você deixou de ser visto como alguém que sangra, cansa e chora, e virou uma estrutura, um pilar da família, um alicerce no trabalho, e ninguém abraça um pilar. Ninguém pergunta se o pilar está cansado de segurar o teto. As pessoas apenas se encostam nele. Essa força que todo mundo elogia não é um troféu, é uma jaula, ela te isola. Você pode estar gritando por socorro em silêncio, no meio de um monte de gente, mas ninguém escuta, porque a sua armadura brilha demais. O que ninguém te avisou é que essa armadura tem prazo de validade. E quando ela começa a falhar, não vem como explosão de raiva nem como um choro desesperado. O que vem depois é muito mais assustador, porque não é um grito, é um desligamento. Capítulo 4. A quebra.
Muita gente acha que quebrar significa ter um ataque de nervos, começar a gritar no meio do escritório ou chorar desesperadamente na frente de todo mundo. Mas para o tipo de pessoa que aguenta tudo, o colapso não faz barulho. Não é uma explosão, é um apagão. É como se o disjuntor central da sua casa desarmasse para evitar um incêndio. Tudo simplesmente desliga. Você acorda num dia qualquer e percebe que algo mudou. Aquela vontade de resolver problemas sumiu. A preocupação com os outros desapareceu. Até aquilo que você gostava de fazer perdeu a cor. E não, isso não é tristeza. Se fosse tristeza, você ainda estaria sentindo alguma coisa. Isso é pior. É o vazio. Você entra no que eu chamo de modo zumbi. Seu corpo continua levantando, continua indo trabalhar. Você responde bom dia, sorri na hora certa, mas não tem ninguém em casa. A luz está acesa, mas não tem ninguém lá dentro. Você vira um espectador da própria vida. As pessoas falam com você e a voz delas parece distante, abafada, como se viesse de outro cômodo. Isso é o seu sistema biológico puxando o freio de emergência. É o seu cérebro dizendo, chega. Se você não vai parar por conta própria, eu vou te parar do jeito mais brutal possível. Você tentou ser forte por tempo demais. Tentou ser super-herói quando ninguém pediu, e agora não consegue nem ser humano. É nesse ponto, quando você está anestesiado, olhando para o teto de madrugada sem sentir absolutamente nada, que você entende que algo quebrou de verdade. E o que vem depois desse silêncio é a parte mais perigosa de todas. Capítulo 5. O silêncio depois. E o mais assustador desse silêncio é que ninguém percebe. O mundo continua te aplaudindo. Seu chefe continua te elogiando. Sua família continua achando que você é a rocha de sempre, porque por fora, a casca ainda está intacta. Você continua acordando no horário, continua entregando resultados, continua pagando as contas. A máquina segue funcionando perfeitamente. Mas por dentro, algo morreu. Aquele brilho, aquela vontade genuína, aquela sensação de estar vivo, foi sendo substituída por uma funcionalidade fria. Você não sente mais dor aguda, mas também não sente alegria. Você apenas existe. Você vira um excelente ator no palco da própria vida, repetindo falas, cumprindo papéis, fazendo tudo o que esperam de você. É aqui que muita gente decide ficar para sempre. Elas aceitam esse vazio como se fosse o novo normal. Pensam que a vida adulta é isso mesmo, funcionar sem sentir. Mas não é. Só que aqui existe um perigo enorme. Se você tentar sair desse buraco usando a mesma força bruta que te trouxe até aqui, você termina de destruir o pouco que sobrou. Existe um erro fatal que quase todo mundo comete ao tentar ligar o disjuntor de volta. Um erro silencioso que impede você de voltar a sentir a vida de verdade. E é exatamente esse erro que eu explico no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.